Você sabia que a história do Davy Jones e seu navio assombrado em Piratas do Caribe foi inspirada por uma lenda real que assombra os 7 mares há mais de 400 anos? Pois é, nem todos os fantasmas usam lençol. Alguns, como você vai descobrir hoje, têm velas, casco e uma bandeira amaldiçoada. Esta é a incrível e aterrorizante história do holandês voador. Fique comigo até o final, porque vamos mergulhar fundo neste mistério, analisar relatos de testemunhas oculares, incluindo futuros reis, e até mesmo explorar a ciência por trás das aparições fantasmagóricas no oceano. E mais, vamos investigar como sonares e radares modernos captaram ecos de algo que simplesmente não deveria estar lá. Prepara a pipoca, ajeita o fone de ouvido, porque nossa viagem começa agora. A lenda do holandês voador é uma das mais antigas e persistentes histórias de fantasmas do mundo náutico. Ela fala de um navio espectral condenado a vagar eternamente pelos oceanos, incapaz de retornar ao seu porto. Sua aparição é um presságio de desastre iminente, um aviso sinistro para todos os marinheiros que cruzam seu caminho. Mas como muitas lendas, essa também tem um pé na realidade. Um registro histórico que dá um rosto e um nome ao capitão amaldiçoado. Para encontrar a origem dessa história, precisamos voltar no tempo para o ano de 1641, a era de ouro da navegação holandesa. O protagonista da nossa história é o capitão Hendrik van der Decken, um marinheiro experiente, mas incrivelmente teimoso. Ele estava no comando de um magnífico navio da Companhia Holandesa das Índias Orientais, zarpando de Amsterdã com destino às ricas colônias na Ásia. Após meses de viagem, ele iniciava a jornada de volta para casa, partindo da cidade do Cabo, na África do Sul. Sua carga era valiosa: sedas, especiarias e tesouros do Oriente. Mas ele enfrentaria um dos trechos mais perigosos do mundo, o temido Cabo da Boa Esperança. Este lugar era conhecido como o cemitério dos navios por um bom motivo. As correntes são traiçoeiras. O tempo muda em um piscar de olhos e tempestades violentas se formam sem aviso. E foi exatamente isso que aconteceu com o capitão Van der Decken. Uma tempestade monumental se abateu sobre seu navio. Ondas gigantescas, do tamanho de edifícios, castigavam o casco de madeira. O vento rasgava as velas e a chuva torrencial cegava a tripulação. Desesperados, os marinheiros imploraram ao capitão para que recuasse, para que buscassem abrigo e esperassem a fúria da natureza passar. Mas Van der Decken, orgulhoso e obstinado, recusou. Dizem que, em um ato de desafio puro contra Deus e a natureza, ele subiu ao convés e gritou aos céus. Ele fez um juramento terrível, jurou que dobraria o Cabo da Boa Esperança, nem que para isso tivesse que navegar até o dia do juízo final. A tripulação, apavorada com a blasfêmia do capitão, tentou se amotinar. A lenda conta que Van der Decken, em sua fúria, atirou o líder do motim ao mar e declarou que ele e sua tripulação navegariam para sempre. Logo depois, o navio e todos a bordo foram engolidos pelo oceano, desaparecendo sem deixar vestígios. A maldição estava selada. O navio não afundou para o descanso eterno, mas foi condenado a vagar como um fantasma pelos mares que o desafiaram. Desde então, a lenda se espalhou como fogo em palha seca pelos portos do mundo todo. Marinheiros de todas as nacionalidades começaram a relatar avistamentos de um navio estranho e luminoso, que surgia repentinamente em meio à névoa ou durante tempestades. Ele sempre parecia estar navegando contra o vento, uma impossibilidade para um veleiro daquela época. E tão rápido quanto aparecia, ele se desvanecia, deixando para trás apenas o medo e a certeza de que a má sorte estava a caminho. O primeiro relato documentado que temos desses avistamentos aconteceu muito tempo depois, em 1835. A tripulação de um navio de guerra britânico, o HMS Leven, registrou em seu diário de bordo ter visto uma embarcação fantasma, brilhando com uma luz sobrenatural. Eles tentaram se aproximar, mas o navio desapareceu misteriosamente. O mais curioso é que, pouco tempo depois, outro navio que fazia parte da mesma frota britânica naufragou em circunstâncias misteriosas, reforçando a crença de que ver o holandês voador era um mau presságio.
Talvez o avistamento mais famoso tenha ocorrido em 1881 e envolveu ninguém menos que a realeza britânica. O príncipe George, que mais tarde se tornaria o rei George V do Reino Unido, estava a bordo do HMS Bacante, perto da Austrália, quando ele e outros 13 membros da tripulação testemunharam o fenômeno. Em seu diário, ele descreveu: às 4 da manhã, o holandês voador cruzou nossa proa, uma estranha luz vermelha, como a de um navio fantasma em chamas, na qual mastros, vergas e velas se destacavam em forte relevo. O relato continua, dizendo que o vigia que primeiro avistou o navio caiu do mastro e morreu poucas horas depois. O almirante que liderava a expedição também adoeceu e faleceu pouco tempo após o retorno à Inglaterra. Coincidência? Talvez. Mas para os marinheiros da época, era a prova definitiva da maldição. Os relatos não pararam por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, a tripulação de um submarino alemão no Atlântico Sul, comandado por Karl Dönitz, também afirmou ter visto o navio fantasma. Imagina o choque. Em meio à tensão da guerra, no meio do oceano, surge uma embarcação do século XVII, navegando silenciosamente. O último grande avistamento registrado foi feito em 1942, por tripulantes de um navio na cidade do Cabo, que viram um veleiro antigo entrar na baía e simplesmente desaparecer. Foi essa rica tapeçaria de mitos, lendas e relatos que inspirou os roteiristas de Piratas do Caribe. O navio de Davy Jones, o holandês voador, é uma personificação direta dessa lenda. Um capitão amaldiçoado, uma tripulação de almas perdidas e um navio que é tanto uma prisão quanto um meio de transporte. A aparência do navio no filme, coberto de cracas e vida marinha, reflete a ideia de uma embarcação que pertence mais ao fundo do mar do que à superfície. A maldição de Davy Jones, de só poder pisar em terra firme uma vez a cada 10 anos, ecoa o juramento de Vanderdecken de vagar para sempre pelos mares. Mas agora vem a parte fascinante. Será que existe uma explicação científica para tantos avistamentos consistentes ao longo dos séculos? A resposta é sim, e o fenômeno tem um nome tão poético quanto a lenda: Fata Morgana. A Fata Morgana é um tipo complexo e raro de miragem. Ela ocorre quando camadas de ar com temperaturas diferentes, geralmente uma camada de ar frio, perto da superfície do mar, e uma camada de ar mais quente logo acima, criam uma espécie de lente atmosférica. Essa lente distorce e inverte a luz que vem de objetos distantes, como navios que estão além da linha do horizonte. O resultado é que a imagem desses navios é projetada no céu, parecendo flutuar, esticada, distorcida e, por vezes, brilhante. Um verdadeiro espelho natural sobre o mar. Essa miragem pode fazer um navio distante parecer muito mais próximo, maior do que é, ou até mesmo aparecer de cabeça para baixo. E como as condições atmosféricas estão sempre mudando, a imagem pode aparecer e desaparecer abruptamente, explicando por que o holandês voador some no ar. Essa explicação científica parece resolver o mistério, certo? Bem, quase. A Fata Morgana explica os avistamentos visuais, mas não explica tudo. Nos tempos modernos, com tecnologia avançada, o mistério ganhou uma nova camada. Houve relatos de operadores de radar e sonar que captaram ecos sólidos, ou seja, a detecção de um objeto físico grande, em áreas onde não havia absolutamente nenhuma embarcação visível. Os equipamentos detectavam algo, mas os olhos não viam nada. Seria um defeito no equipamento? Uma anomalia atmosférica que também afeta as ondas de rádio? Ou seria outra coisa? O oceano, com sua vastidão e profundidade, guarda segredos que nossa tecnologia ainda não consegue decifrar completamente. Isso nos leva a uma última reflexão, uma ideia mais poética. Talvez o holandês voador não seja uma ilusão de ótica, nem um fantasma no sentido tradicional. Talvez seja algo como uma memória. A física quântica brinca com a ideia de que informações nunca são verdadeiramente perdidas. E se uma tragédia de tamanha magnitude, carregada com a emoção crua de um juramento desesperado e a agonia de uma tripulação,
pudesse deixar uma impressão, uma cicatriz no próprio tecido do espaço-tempo. Talvez o que as pessoas veem não seja um fantasma, mas um eco do passado. O navio revivendo eternamente seu último instante antes de ser reclamado pelo mar. Uma repetição, um loop temporal de uma promessa quebrada e uma maldição autoimposta. No final das contas, seja ele uma miragem, um eco do passado, ou o espírito atormentado de um capitão teimoso, o holandês voador continua a navegar. Ele navega em nossas telas de cinema, nas páginas dos livros e, o mais importante, nas marés da nossa imaginação. A história sobrevive porque ela toca em medos e fascínios universais, o poder da natureza, as consequências da arrogância e a ideia assustadora da eternidade. Algumas histórias, assim como certos navios, simplesmente não afundam nunca. E aí o que você acha? O holandês voador é real, uma ilusão ou uma memória do oceano? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu adoraria ler o que vocês pensam sobre esse mistério. Obrigado por embarcar nesta viagem comigo. Se você é tão curioso quanto eu e adora desvendar os grandes quebra-cabeças da história e da ciência, este é o seu canal. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma peça do quebra-cabeça. Até a próxima aventura!